Irmãos, vamos dar continuidade em Atos, capítulo 27. Nós vamos dar continuidade a partir do verso 13. Então, nessa jornada de Paulo a Roma, nós estamos vendo Paulo agora com outras pessoas, navegando até Roma. Então, essa narrativa aqui, que nós vamos entrar do versículo 13 até o 44 do capítulo 27, mostra primeiramente como Lucas é detalhista, porque ele traz uma linguagem extremamente técnica. Ele realmente fez um papel de um historiador, apesar de ser médico. Então isso mostra como a sabedoria do Senhor estava com este homem ao escrever cada palavra aqui presente nas Escrituras. E diante disso também nós vamos ver muitos ensinamentos, mostrando primeiramente uma prova poderosa e irrefutável sobre a questão da soberania de Deus. Como Deus tem controle sobre todas as coisas. E também sobre a fidelidade de Deus. Porque Deus tinha falado a Paulo que ele estaria em Roma. Paulo, muito provavelmente, não esperava que estaria em Roma desta forma. Eu estava lendo o livro de Romanos durante a semana e vendo Paulo com todo o entusiasmo falando de estar em Roma e partir primeiro para a Espanha e depois de estar em Roma. Eu imagino que Paulo não esperava toda a perseguição. Ele fala que estava indo até para Jerusalém, mas diante do que aconteceu em Jerusalém, agora Paulo vai a Roma, diferente de tudo que provavelmente ele pensava, preso, perseguido, sofrendo. Então, aqui nós vamos ver que Deus, ele protege Paulo apesar de tudo. E Paulo, ele vai chegar a Roma, cumprindo o que Jesus tinha dito lá no capítulo 23, no verso 11, quando Jesus aparece para Paulo falando para ele ter coragem, pois porque ele faria o testemunho a respeito de Jesus em Jerusalém, mas também em Roma. Isso importava para Deus. Agora, versos de 13 a 20, vamos dividir dessa forma. Do 13 até o 20, irmão Ricardo, tu pode fazer a leitura para a gente, por favor? Soprando brandamente o vento sul, e pensando eles ter alcançado o que desejavam, levantaram o âncora e foram costeando mais de perto a ilha de Crete. Entretanto, não muito depois, desencadeou-se do lado da ilha um tufão de vento chamado Euroaquiel. Este navio arrastado com violência, sem poder resistir ao vento, cessamos a manobra e nos fomos deixando levar. Passando sob a proteção de uma ilhota chamada Cauda, a custo conseguimos recolher o bote e, levantando este, usaram de todos os meios para cingir o navio. E temendo que desse na Sirte, arriaram os aparelhos e foram ao léu, açoitados severamente pela tormenta. No dia seguinte já aliviavam o navio. E ao terceiro dia nós mesmos, com as próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. E não aparecendo, havia já alguns dias, nem sol nem estrelas, caindo sobre nós grande tempestade, dissipou-se afinal toda a esperança de salvamento. Bom, aqui nós temos uma grande história e grandes ensinamentos para a nossa vida. Como o irmão comentou, nós vemos detalhes, mas é uma grande representação do que acontece na vida de cada um de nós. A viagem, ela começa, primeiramente, com uma decisão baseada na aparência e não na sabedoria. Os marinheiros, eles desconsideraram a advertência de Paulo. Lá no verso 9 e 10, aqui de Atos 27, diz o seguinte: depois de muito tempo, tendo se tornado a navegação perigosa e já passado o tempo do dia de jejum, admoestava-os Paulo, dizendo-lhes: Senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só de carga e do navio, mas também da nossa vida. Então, apesar de toda essa
fala de Paulo, eles partem de Bom Portos, sentido a Creta, porque no verso 13, a aparência era algo muito bom. É dito que o vento sul soprava brandamente. Então nós podemos imaginar aquele mar calmo, Paulo falando talvez diante de uma visão que os marinheiros olhavam e falavam, olha, eu não estou vendo o que Paulo está falando, não. Então, os marinheiros eles decidem seguir de acordo com as experiências deles, ignoram o que Paulo disse. E diante dessa aparência de um mar calmo, de um vento que soprava brandamente, como é dito aqui no verso 13, lhe dando a eles uma falsa sensação de segurança, esse evento histórico nos mostra, mesmo que as situações elas possam aparentar favoráveis, as imprudências elas podem causar desastres. Então, muitas coisas nas nossas vidas podem se demonstrar como algo que na realidade não é. O pecado muitas vezes se mostra assim. Então, a calmaria é rapidamente substituída pela fúria da natureza e repentinamente um tufão de grande magnitude, chamado aqui Euroaquilão, o irmão conseguiu pronunciar bem, eu tenho dificuldade com esse nome, atingiu o navio, fazendo com que eles perdessem o controle total da navegação e da direção. A embarcação que antes era conduzida por essas pessoas que aparentemente eram muito habilidosas, porque eles começam a fazer manobras, agora se vê à deriva diante de um mar totalmente imponente. Olha, irmãos, eu tive a oportunidade de estar no meio do mar, num navio, e é lindo. O mar, a imensidão do mar. Você olhar e ver essa grandeza do nosso Senhor e como Ele criou uma coisa tão grande, mas ao mesmo tempo que eu olhava para aquele mar e eu admirava, eu me assustava. Porque eu falava, olha, se acontecer alguma coisa nesse navio, eu olho para um lado, vejo mar, olho para o outro lado, vejo tudo mar, somente mar. A vida do homem, ela se torna algo extremamente sensível. Eu imagino esses marinheiros em posição de totalmente impotência diante justamente dessa fúria dos ventos, das ondas, e diante de toda essa fúria, as habilidades elas se mostram limitadas. As habilidades humanas diante das forças, do caos, da natureza, de Deus, ela se mostra totalmente limitada. A tripulação aqui, o que ela faz? Ela começa a lançar mão de todas as coisas. As habilidades, os recursos, tentando realizar algumas manobras, mas em determinado momento eles veem que as habilidades deles já não surtem mais resultado. Então eles deixam o barco à deriva, tudo para tentar sobreviver. Tentam reforçar o barco, lançam ao mar em uma atitude de desespero todas as coisas, equipamentos do navio. Nós podemos imaginar o prejuízo que eles tiveram, porque eu acredito que eles não estavam ali somente levando pessoas que estavam presas, como Paulo, mas também cargas. E diante disso, nós podemos imaginar o prejuízo, a perda da carga. Não é primeiramente apresentado aqui por Lucas, isso como uma consequência do pecado. Mas nós podemos fazer uma analogia com isso. Quando nós nos vemos diante de crises, nós nos vemos diante da necessidade de realmente ver o que é de valor. No caso, eles olham para o barco e olham para eles, bom, a minha vida vale mais, vou lançar fora o que está pesando no barco, para que a minha vida, ela permaneça. E aí eles começam a lançar as coisas fora. Eles veem que as coisas ainda estão muito complicadas, mas eles veem que é necessário o sacrifício. Na nossa vida, muitas coisas, elas
se mostram necessárias através, muitas vezes, do sofrimento. Muitas vezes o sacrifício, ele traz um significado através justamente do sofrimento. Quando eles olham para tudo aquilo, eles olham para a necessidade de sacrificar. Porque se eles não sacrificassem, a vida deles seria perdida. Então, quando nós olhamos, por exemplo, para Mateus capítulo 16, verso 26, é dito, pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que dará o homem em troca da sua alma? Diante do caos, diante do sofrimento, muitas vezes esse sofrimento se faz presente para que as pessoas possam ver o significado e o propósito do sacrifício. O sacrifício é necessário. Porque sem sacrifício, as pessoas não podem permanecer em vida. Então, eles conseguem ver isso. Eles conseguem ver a utilidade do sacrifício. E isso nos traz um grande ensinamento, porque para nós permanecermos com o Senhor em vida, nós precisamos fazer sacrifícios também. Nós precisamos deixar e lançar fora as coisas deste mundo e se apegar àquilo que realmente nos traz a vida. A situação, ela acaba se tornando tão drástica aqui, que no verso 20 é dito que nem sol, nem estrelas apareciam. Então nós podemos imaginar aquele mar revolto, mas não somente o mar revolto com aquelas ondas gigantescas indo contra o barco, mas também como um clima fechado, onde passam dias e eles não conseguem ver o sol nem as estrelas. Então, aquele clima fechado no meio do mar. Eu acredito que isso foi realmente desesperador. Eles, diante disso, se encontram em total desesperança. Eles não têm mais esperança de nada. A esperança de manter a vida deles já tinha dissipado. A ausência aqui de sol e estrelas mostra justamente uma imagem clara do desespero que nós devemos imaginar aquela tripulação. E sobre a impotência humana também. Nós não temos controle nenhum sobre as nossas vidas quando nós estamos presentes neste mundo. Eu, em determinado momento, estava indo para o trabalho e não sei se os irmãos ficaram sabendo daquele rapaz que ficou preso entre o metrô, entre a porta do metrô e a porta externa e a porta interna do metrô. Ficou preso. Eu estava naquele vagão. Eu não. Aquele rapaz que morreu? Isso, exato. Eu não cheguei a ver ele entrando, mas eu ouvi o barulho dele se batendo, né? Quando o metrô saiu. E na hora que eu vi aquilo, ouvi na realidade, porque eu não cheguei a ver ele, só ouvi, eu pensei, poderia ser eu. Porque não foi negligência dele. Porque quem anda de metrô sabe que as pessoas vivem na correria e quando tem um tempinho para entrar, as pessoas estão entrando ainda. Só que quando ele tentou entrar, provavelmente, a porta fechou. E a porta de trás dele também fechou. Não teve como ele retornar. Então, para mim, isso foi uma grande mensagem da fragilidade da minha vida. Porque poderia ter sido eu, poderia ter sido qualquer pessoa ali. Esses homens, da mesma forma, viram a fragilidade da vida deles. A impotência que nós temos, apesar da capacidade de fazermos as coisas. Se Deus quiser algo, não existe luta que o ser humano possa fazer para que aquilo não aconteça. Então, diante disso, eles começam a sacrificar tudo. Acho que a grande mensagem aqui é esse sacrifício deles, para manter a vida deles. Nós também precisamos sacrificar, porque se nós não sacrificarmos a nossa vida para Cristo, nós vamos morrer. E não é uma morte física, mas é uma morte espiritual, uma morte eterna perante Deus. Então, acho que a grande mensagem que eu consigo tirar desses versos até o verso 20
esse sacrifício que eles fizeram. Se vocês tiverem algum comentário, irmãos, fiquem à vontade. Sim, Jogou os aparelhos também, porque só dela. sim, No do máximo. barco. Sempre. O perigo de morte está tão grande que está tentando ganhar tempo. E tem uns versos que me tocaram bastante quando eu li esses versos quando eu estava na faculdade. Eu chorei, porque é o verso de uma mãe que viu os seus filhos sendo mortos na guerra. E ela e as suas filhas e a sua nora, né, estão indo num barco vendidas como escravas, pela mão dos caras que mataram o filho dela, né? E ela fala, o parasita como um barco. Ela fala, agora não tenho o que fazer, não tenho o que fazer. Aí ela falou, eu lembro, eu nunca viajei de navio, né? Viajei de barco, mas dizem que os marinheiros, quando a tempestade é grande demais, eles abaixam as velas. Primeiro eles tentam controlar a situação, mas quando a tempestade é grande demais, tem que abaixar a vela, porque se o vento é tão forte pode virar o barco, né? Por isso que eles tiram a vela. E quando chega o ponto de jogar o mastro, é porque está entrando muita água, senão o peso do mastro vai afundar. As mercadorias eles jogaram, por causa do peso, poderiam afundar. Eles tentaram cingir o navio, ou seja, jogar cordas para passar por volta do navio, para amarrar, para ficar mais forte. Reforçar, né? Então, isso me toca. E ela falou assim, eu não sei o que vai ser de mim, mas eu não tenho mais controle. As minhas velas foram jogadas, a tempestade está grande demais. Só espero que, jogado ao Léo, eu ainda possa encontrar um momento de felicidade. Né? Que agora eu não vejo. Então, a gente nunca vai chegar numa... A gente tem um livre-arbítrio. Tem coisas que Deus colocou na nossa decisão. Mas eu não queria chegar num momento na minha vida, ou os irmãos chegaram num momento de vocês, que vocês perdessem qualquer tipo de controle. Entendeu? Mas mesmo nessas horas, essa passagem mostra pra gente que é algo que a gente pode fazer. Sim. Mesmo quando você perde a capacidade de controle, quando existem forças maiores do que a sua capacidade de lidar com aquilo, né? Vai chegar um ponto que você vai ver que eles vão lançar até a comida. Então eles estão indo ao Léo. O que é ir ao Léo? Sem destino, mas assim, ainda eles estão tentando, ainda tem um pouco de esperança. Mesmo ao Léo, entre a morte agora e a morte, eles estão ganhando tempo, não é? Que pode trazer um resgate ou não. E muitas vezes a gente passa por um momento de certeza, que a gente perde totalmente o controle da situação, a gente não sabe o que vai dar e a gente não sabe o que fazer. Não digo na nossa vida, mas algumas questões da nossa vida, né? E esse texto me toca muito, viu, irmão? Me toca muito, viu? E eu acho muito bonito e fala muito, porque me toca muito, porque fala muito da nossa fragilidade humana. Exato. De que a gente vai passar por um momento de impotência. E outra coisa, mas esse momento de impotência mostra o que realmente é essencial, como viver ao dom. Porque, mercadorias caras, o controle, quando a vida está em jogo, a pessoa vai abrindo mão daquilo que é superficial também, né? Exato. Sim, irmão? E você colocou muito bem. E me lembrei agora de um versículo que diz que é sobre a multiforme graça de Deus. A forma que a graça de Deus se manifesta nesse mundo, né? E claro que no caso talvez se aplicando diretamente nesse versículo, né? Eu, de forma particular, eu coloco dessa forma, né? Às vezes a pessoa precisa sentir na pele, né? Que nada nesse mundo vale a sua alma, a sua salvação. Nesses homens desse barco nesse momento. Às vezes você, pela leitura do texto, você consegue, com a ajuda de Deus, por Deus, perceber isso, né? A alma eterna que Deus te deu vale mais do que qualquer coisa, por isso você se rende ao Senhor. Isso é uma forma da multiforme graça de Deus acessar toda a humanidade, né? É interessante. E esse outro palavra que nós lemos aqui que diz que as nuvens eram tão densas, tão carregadas, que não se via estrelas, nem nuvem, nem sol, nem nada. Eu acredito que o Gerson e nosso irmão falecido João devem ter conhecido na época. Isso deve ter coisa de 40 anos atrás, mais ou menos. Uma família do nosso relacionamento foi para o Mato Grosso. Na época não tinha tanto desmatamento, eu imagino. E um dos filhos do falecido casal, ele se perdeu no meio do mato e ele ficou 2 dias e 2 noites no meio do mato lá.
E ele disse que ele ouvia o esturro da onça, né? Eu nem sabia esturro da onça, né? E ele disse que ele subiu numa árvore e o escuro é como se fosse uma cortina, como se ele conseguisse abrir com a mão, de tão denso que era a escuridão. Quando via, o irmão meu aqui, que estava tudo tão denso, não se via estrelas nem nada, eu já me lembrei. Essa história é bem antiga, né? Que o escuro você conseguia abrir com a mão, como se fosse uma cortina, de tão denso. Imagina a situação de desespero e a condição de pequenez que a pessoa se coloca ante a criação de Deus, né? E que é muito maior o Criador da própria criação. Sim, irmão. Aconteceu uma coisa comigo, um barco, não é um barco, era uma canoa, né? E era de remo, com água também. Na época, meu irmão morava num lugar e tinha uma barragem muito grande, era grande mesmo. Mais ou menos a distância dela, da parede, o fim dessa barragem era mais longe do que daquele centro da cidade, era grande. Aí, ela dava 6 horas de canoa, remando, para poder chegar na cidade para pegar um trem, para pegar um ônibus para ir para outra cidade que a gente morava. Né? Aí, tudo bem. Aí ele veio à noite, nós chegamos, o ônibus atrasou, já chegamos nessa barragem, já estava perto de escurecer, era um dia que umas 5, 6 horas, não, umas 5 horas. Aí eles estamos caminhando e deixaram a canoa lá, né? Aí nós entramos na canoa, só eu e ele. Eu nunca tinha andado nem de canoa. Aí fomos. Aí começou um temporal, depois de umas 2 horas que tinha saído, começou um temporal. E vi uma onda grande, mais de 1 metro de altura. E era ele remando, não saiu do campo, né? E eu com a lata tirando a água da canoa. E aí sufoco, escureceu, nós não enxergava nada. E era chuva que você não via nada. Aí o meu irmão falou, aí chega uma hora que nós vimos tipo uma serra, assim, né? Aí meu irmão tentou remando de lado, encostou nesse lugar lá, nós encostou lá, amarrou o barquinho lá e foi de pé por dentro da mata. Aí no outro dia ele veio para buscar. Se nós continuamos assim, com sufoco. Eu não dava nem só tirar a água do barco, assim, as ondas vinham muito altas. E a canoa é baixa, né? Não remava, mas não saía do campo. O negócio é feio. Mais um comentário? Muitas das vezes também a gente vê essa luz escura na vida da gente, né? Essa escuridão, às vezes tem os problemas, mas nós temos um piloto, né, que nos ajuda a remar o barco, que é Jesus. Exato. E aqui eu creio que o Senhor também estava comigo, que nem ele falou. Você está todo lado que olha é mar. Todas as vezes o problema também vem para todo lado que você olha, você acha que não tem saída. Mas sempre tem uma saída. Se a gente tem Senhor, a gente tem uma saída. E aqui está, no meu ver, ele está nos mostrando isso daí. Exato. As luzes escuras, escureceu. Eu não sabia se ia para o Nordeste ou se ia para o Sudeste. Né? Muitas das vezes a gente perde a direção, mas nós temos um Deus que está na direção. Exato. Muitas das vezes nós deixamos essa direção, é nós que deixamos a direção. Obrigada. Perfeito, muito bom, muito bom. Esse texto que está falando, parece que o Espírito já tinha falado para Paulo, né, que antes da viagem ia acontecer isso, né, que ele ia passar por esse problema, que as pessoas iam passar por muito medo, que ia ter esse negócio do mar lá, que assustava as pessoas, mas que ninguém ia morrer. Então, pelo menos o apóstolo Paulo estava ciente, mas ele acho que na cabeça dele talvez estaria mais tranquilo. Ele já estava sabendo que ia acontecer isso. Agora as outras pessoas, é que você falou, né, a gente vai comentar, as pessoas não acreditavam porque olhavam para o mar, mas a gente vê que Deus ele usou a Paulo porque ele tem que ficar tranquilo. Isso. Agora, no caso assim, da gente, assim, é muito complicado, porque às vezes a gente acontece para a gente não está esperando, né? Estava sendo uma borbolada, fica sem saber o que fazer. Parece que para mim não lembro, né? Porque eu já tinha visto isso. Então, é um pouquinho mais à frente. Um pouco mais à frente. Eu sei que eu li, mas eu não sei. Eu lembro que eu vi. Sim. Um pouquinho mais à frente o Paulo vai falar isso, os próximos versos. E é interessante, né? Porque quando a gente está numa mata, né? Quanto menos luz tem, mais a gente consegue olhar as estrelas, né? Aqui, eles estavam num local totalmente sem luz. Aberto, Isso.
precisava para ver nem estrela nem sol. É uma. Perdeu todo, como a Rosa falou, perdeu totalmente os pontos de referência. Para saber se era norte, sul. É assustador. Por Assustador. isso que eu amo o GPS. Nossa, foi a maior criação que fizeram. Mas o bom de ter esse GPS espiritual, né? Exato. Quando a gente perde as referências, não. Eu posso seguir essa rota aqui, pelo menos eu sei aonde eu vou chegar. Então, é tão bom de saber que tem um sentido para a nossa vida. Um norte para a nossa vida. Esse GPS ali, irmão, ele não tira nós da rota. E o humano, muitas das vezes, manda para a favela. O nosso pecado não tira das rotas. Isso. A nossa carne tira a gente da rota. Mas mesmo com você ter o GPS, quando você sai da rota sem querer, às vezes tem que acertar, a gente erra a rota. Mas aí ele calcula e volta para a rota. Não é? O importante é ter uma rota. Às vezes vai vir turbulência na nossa vida que vai tirar um pouco a gente da rota. Mas a gente tem que ter uma rota. A gente tem que ter uma referência. Eu acho que é por isso que eu amo o GPS, porque ele vai lembrar da palavra de Deus. Né? E eu falo para a Janaína, se não existisse GPS, a gente não teria conhecido, provavelmente não teria conhecido nem um terço dos lugares que a gente já conheceu. Né? Então, a mesma coisa na vida. Se não tivesse Cristo, né, não tivesse o Evangelho, não estaria perdido, a gente não teria avançado em muitas áreas. Tem pontos ainda que eu me vejo perdido a referência. Áreas da minha vida, que eu joguei os aparelhos. E áreas da minha vida que me esforcei tanto e não deu. Aí eu falei, tô ao Léo, vai. Mas não tô ao Léo. Eu tenho para as mãos de Deus, assim, eu não consigo mais lidar com isso. Eu deixo aqui nas tuas mãos. E o que eu posso fazer, aquilo que está na minha ação, eu vou ir fazendo. Isso dá segurança para a gente nos dias de escuros. Exato. Exato. Só comentar em cima, para quem é do mar, desde que pesca, alto essas coisas, as referências que eles buscam já é as estrelas e a lua. Então, acho que o Senhor deu acho que até um puxão de orelha para esse comandante também não ouviu o Paulo, que ali era o sentido que eles tinham também nos estudos, eles já mostram aquilo ali, né? Para quem vai pescar, eles sentem pela maré baixa, pela maré alta. Então, o Senhor contou todas as referências que eles podiam ter. Exato. Muito bom, muito bom. Às vezes dá um sacode na gente, que é pra gente às vezes acordar, mesmo não ficar calor, às vezes a gente vai na hora, né? E eu também falei, né, que às vezes o GPS joga a gente para outro lugar. Às vezes a gente está saindo fora dessa rota. E a gente precisa levar um puxão de né? Às vezes as coisas Deus está mostrando para a gente, mas a gente não quer ir por aquilo que Deus está falando. Mas sim por nós. E quando nós saímos disso daí, nós vamos sair da presença de Deus. Exato. Eu já fui para vários lugares de moto com GPS, né? Na verdade, nem que ele sai da rota, porque ele está cortando o caminho. Então ele corta o caminho, ele vai para a favela, você chega mais rápido. E às vezes se ele tem um acidente também, ele sabe que tem acidente da trans, ele corta. Mas só você ficar tranquilo que ele vai sempre chegar no lugar. Mas na cabeça, antigamente, na minha cabeça, logo quando eu comecei a usar, eu só falei, cara, esse negócio aqui está errado, você perdeu, mas na verdade, depois que eu fui ver, então, na verdade, ele não erra, ele ele só vai se calculando para jogar para outro lugar. Sabe acontecer isso com a gente? A gente fomos, nós saímos e fomos numa fazenda e até fomos com a família do irmão cá. E na volta, eles ficaram lá e nós viemos na frente, né? Porque nós temos outras coisas para fazer e nós não podemos ficar lá até o final. E ele jogou a gente por outro lugar. E realmente fomos chegar até num lugar que não tinha quase saída. Era uma rua bem estreitinha assim, sabe? Tipo uma favelinha. E aquilo me dá um pânico. Porque eu já passei por uma vez tão grande, não tirando um pouco tudo. Mas eu cheguei na praia e o GPS jogou a gente dentro de uma favela e as pessoas paravam assim dentro do carro. Outra vez eu não consegue pegar uma máquina aqui, num lugar que eu nem lembro mais o nome, fez a mesma coisa com a gente. Então, me dá um pânico quando eu chego nesse lugar assim, sabe? As pessoas ficam olhando. Então, aqui também eu vejo que eles também estavam bem nessa disposição. Então, a gente tem que calcular e ver para onde a gente está indo. E eu sempre vejo, não, sério, não é por aqui. E tá mesmo, não, mãe, calma, ela já fica mais calma. Então, eu vejo a aflição também que eles devem ter passado. Exato. GPS raiz. O meu GPS, na minha configuração é só a rota
não pular, qual é o nome daquele negócio, aquelas câmeras que pega? Radar? Não pular radar, não pular rodízio. Porque se você for tentar pular rodízio, pedágio, te joga para cada buraco meu, entendeu? E não é o caso dele, né? E aí então, pô, também não é qualquer GPS que serve, né? E assim, então, tem questão de segundo, de piscar, porque o cego saiu da rota, assim, ó, foi. A gente baixa a cabeça, levanta, já saiu. Então, até você andar, você voltar. Exato. Então, serve de lição pra gente, né? Esse estudo aqui é um estudo bem aprofundado, a gente tem que ficar bem atento. Isso, exato. Isso aí, eu acho que também um dos grandes ensinamentos é como inicia, né? O verso 13 fala que soprava, a NVI diz, começando a soprar suavemente o vento sul. Então começa tranquilo. Eles achando que estavam bem, seguindo a rota de acordo com as habilidades dele, como tu comentou, irmã, pela mente deles, mas na realidade eles estavam caminhando para algo que eles não deveriam. Irmão Everton, tu pode ler pra gente do verso 21 até o 26, por favor? Havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: Senhores, na verdade era preciso terem me atendido e não partir de Creta para evitar esse dano e perda. Mas agora vos aconselho bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá de entre vós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, é preciso que compareças perante César, e eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, senhores, tende bom ânimo, pois eu confio em Deus que sucederá do modo por que me foi dito. Porém, é necessário que vamos dar a uma ilha. Muito obrigado, irmão. Muito obrigado. Então, no auge do desespero, eles tinham perdido toda a esperança, eles estavam olhando ali e vendo somente a morte perante eles, e agora o prisioneiro se levanta. Paulo se levanta para se tornar ali a voz de Deus para aqueles homens, para aquelas pessoas que estavam nesse navio. E ele não fala por experiência pessoal, apesar de, em 2 Coríntios capítulo 11, verso 25, Paulo falar que ele já tinha passado por muitos naufrágios, 3 naufrágios. Então, Paulo, como nós vimos anteriormente, ele tinha experiência para falar, tanto que o que ele falou se concretizou. Mas agora ele recebeu uma mensagem direta de Deus. Não é mais a experiência que Paulo está falando, da experiência dele, mas agora das palavras de Deus mesmo. Ele recebe essa revelação de Deus. E ele inicia a sua fala lembrando primeiramente do conselho que foi ignorado. Acredito que um dos pontos seja para que essas pessoas deem credibilidade ao que ele está falando. Porque como nós vamos ver adiante, era um navio pagão. Tinha um emblema pagão naquele navio. Então, diante disso, o que Paulo tem que fazer? Ele tem que buscar os meios para que as pessoas acreditem nas palavras que ele está falando. E diante da afirmação dele ter sido ignorada, ele mostra: olha, eu falei, eu avisei. Eu acredito que não uma forma maldosa de falar eu avisei, como muitas vezes, nós, pelo menos eu particularmente, né, falando de mim, de vez em quando dá vontade de falar eu avisei, mas eu acredito que Paulo não está fazendo isso. Ele está falando justamente para que eles tenham a lembrança que Paulo tinha avisado. E ele diz o seguinte no verso 23, porque esta mesma noite um anjo de Deus, de quem eu sou, a quem sirvo, esteve comigo. Eu quero primeiramente focar Paulo falando aqui a quem eu pertenço. O anjo de Deus a quem eu pertenço. A propriedade de Deus aqui é ressaltada. A ideia de propriedade de Deus é algo que está muito presente nas Escrituras,
quando nós olhamos, por exemplo, para Salmo capítulo 24, verso 1, é dito: ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Paulo ressalta esse ponto. Olha, um anjo de Deus, esse Deus do qual eu pertenço. No Novo Testamento, essa propriedade de Deus também é reafirmada pela redenção do qual Cristo comprou por meio do seu sangue. 1 Coríntios capítulo 6, verso 20, fala: porque fostes comprado por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Agora, aqueles que se rendem ao Senhor pertencem ao Senhor. A vida pertence, é propriedade de Deus. 1 Pedro também reforça uma questão também, que a igreja pertence a Deus também, não somente o nosso ser individualmente, mas também a igreja, quando em 1 Pedro capítulo 2, verso 9, diz: vós, porém, sois raça eleita, sacerdote real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, Paulo fala, ele ressalta, primeiro, olha, esse anjo, ele é de quem eu sou. Esse Deus me tem como propriedade. A salvação aqui não é meramente um conhecimento de fé, mas uma relação de pertencimento, pois o bom pastor conhece as suas ovelhas, como nós vemos no Evangelho de João, capítulo 10, verso 14, eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, e elas conhecem a mim. Aqueles que o Pai dá ao Filho tornam-se herança. Então, o primeiro ponto que Paulo ressalta é essa questão, e assim nós devemos também ter a consciência que nós pertencemos a Deus. Agora, o outro ponto que Paulo ressalta aqui também é que ele fala a quem eu sirvo. O ponto aqui é que Paulo é escravo desse Deus que falou com ele, desse anjo que foi mandado por Deus. Romanos capítulo 1, verso 1, já inicia: Paulo, servo de Deus, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Em outras traduções, já traduzem como escravo. Paulo, escravo de Jesus Cristo. Não se refere a um trabalhador que recebe o salário, mas a um escravo, alguém que pertence totalmente ao seu Senhor. Então, é impossível pertencer a Jesus e não servir a Jesus. Primeiramente, Paulo fala que ele pertence a esse Deus, e segundamente, Paulo fala que ele serve a esse Deus. É impossível Paulo pertencer a Deus e não servir a ele. Então, o serviço aqui de Paulo é um serviço de submissão, de reconhecimento a Deus como seu Senhor. Em Efésios capítulo 6, verso 6, também diz: não servindo à vista como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. A promessa aqui do anjo a Paulo tinha dois propósitos claros, ambos centrados no plano de Deus. Primeiro, garantir a chegada de Paulo a Roma. Jesus já tinha dito isso a Paulo, e ele vai cumprir, porque Deus não falha nas suas promessas. Então, diante disso, nós vemos, primeiramente, a afirmação de que o plano de Deus é maior do que qualquer tempestade, do que qualquer coisa que o ser humano não tenha a habilidade de escapar de alguma maneira. Nós somos limitados, mas Deus não é. Nós somos frágeis, mas Deus não é frágil. Uma passagem que é muito relevante para esse contexto é Isaías 46, verso 10. Que Deus ele coordena a história, ele cumpre os seus propósitos, independente das circunstâncias que se opõem. Isaías 46, verso 10.
Isaías 46, verso 10, diz o seguinte: que desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. As coisas deste mundo podem sair do nosso controle, as coisas desta vida podem se manifestar de uma forma que nós não podemos controlar, mas essas coisas não fogem do controle de Deus. Um outro ponto é que Deus garante a salvação de todos, não somente de Paulo, a graça se estende. Nós temos alguns contextos das Escrituras que mostram justamente a graça de Deus se estendendo por conta de uma pessoa. Recentemente eu estava lendo Reis, e os primeiros reis, depois de Salomão, nós vemos repetidamente Deus falando, olha, a minha graça vai permanecer por causa de Davi, mas Davi já estava morto. A misericórdia de Deus se estendia por causa de um homem justo que já não estava mais presente entre aqueles. A presença de Paulo foi uma graça para todos. Foi a graça de Deus presente para todos que estavam presentes naquele barco. Então, assim como as pessoas que agem mal, trazem maldição para as pessoas que vivem ao redor delas, as pessoas que vivem bem e vivem em obediência a Deus, trazem bênção para aquelas pessoas que estão ao redor. Então, o ato de graça e misericórdia que Deus concede a Paulo também se estende. Agora, para a salvação de 276 pessoas. Verso 37 fala do número de pessoas que estavam naquele barco. E é muito interessante nós observarmos também, quando nós lemos Romanos capítulo 5, verso 19, é dito, porque, como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornaram justos. Da mesma forma que os marinheiros eles foram salvos por causa de Paulo, nós temos a possibilidade de sermos salvos unicamente por causa de Cristo. Isso é uma lição interessante, porque Deus, ele é o único mediador entre nós e o Pai, e ele é o único Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. E essa graça, essa justiça de Jesus Cristo, ela se estende para aqueles que estão com ele. Então, assim como aqueles marinheiros que estavam com Paulo tiveram a misericórdia de Deus presente na vida deles, Jesus nos promete misericórdia se nós estivermos com ele. Essa justiça de Jesus se estende a nós quando nós estamos ao lado dele. Quando nós nos colocamos em pertencimento, nós sacrificamos a nossa vida a ele. Uma grande história, não vai dar tempo, mas de Mefibosete, né? E Davi, ele cuida do filho de Jonatas por conta do amor que ele tinha por seu amigo. Nós sabemos que esse filho, ele não tinha condições de se manter, porque ele tinha problemas físicos, mas o amor de Davi ao seu amigo que havia falecido acabou se estendendo para o filho dele. O amor de Cristo se estende a nós quando nós permanecemos com ele. Então, Paulo, ele conclui aqui a sua mensagem nesse momento com um chamado à coragem. Ele fala, portanto, senhores, tende bom ânimo, pois eu confio em Deus, que sucederá do modo porque me foi dito. Paulo, ele não estava em uma situação diferente daqueles marinheiros, ele estava vendo tudo aquilo. Ele estava vendo o mar fechado, na verdade o céu fechado, os mares, o mar revolto, as ondas provavelmente gigantescas, muito maiores do que o barco. Paulo estava vendo tudo aquilo, mas a fé dele no Senhor não se abalou. Quando nós perdemos o controle das coisas, nós não devemos perder a nossa fé, porque é a nossa fé que vai nos manter junto ao Senhor.
Então, se Paulo tivesse perdido a fé, ele ia entrar em desespero como todos os outros estavam, né? Sem comer, em total desesperança, sem esperança nenhuma de vida. Mas Paulo, apesar das circunstâncias, apesar daquele tempo fechado e todos ao seu redor não tendo esperança, muito se fala do ambiente, né? Hoje em dia, muito se fala do ambiente, muitos psicólogos falam do ambiente, a influência do ambiente. Paulo, ele não estava em um ambiente favorável para ter fé, porque as pessoas estavam sem esperança. Mas apesar do ambiente não favorável, ele manteve a sua fé. Então, me chama a atenção essa fé de Paulo. Ela não é uma simples crença na existência de Deus, mas uma confiança na palavra e na fidelidade de Deus. Ele sabia que Deus faria exatamente o que ele prometeu. Essa fé é um exemplo para nós, para a igreja nossa, de Cristo, lembrando que mesmo em meio à adversidade, o Senhor é fiel e Ele cumpre o que Ele diz. Ele cumpre as suas promessas. E aí nós lembramos da passagem de Hebreus, a última passagem que eu quero ler com os irmãos. Hebreus capítulo 10, verso 23. Hebreus capítulo 10, verso 23. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Essa é a crença que Paulo tinha, essa era a fé que Paulo teve e é a fé que nós devemos ter em meio às adversidades. Por mais que possamos se encontrar em algumas situações que fogem do nosso controle, a nossa fé no Senhor deve ser maior porque o Senhor é maior do que todas as coisas. E Paulo, eu tenho certeza que ele tinha a confiança no Senhor, que o Senhor, de alguma forma, como ele talvez não soubesse, porque os marinheiros já não achavam mais meios para sair daquilo, mas de alguma forma Deus achou. E Paulo confiou nisso. Ele não se abalou. E nós também devemos ter essa fé, irmãos.